Olá, quinto ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Tia Clei está muito bem, graças a Deus. Então, vamos dar início à nossa aula de português, a primeira aula da primeira semana do mês de junho. Só que antes de iniciarmos mais o conteúdo, vamos para as correções da aula anterior? Então, vamos lá. Abram o livro didático de vocês na página 10 para fazermos as correções. Então, a primeira questão, certo, foi para ler um trecho da lenda a seguir, como surgiu a noite. E a segunda questão é: assinale o tipo de narrador presente nessa lenda. Então, a resposta correta é terceira pessoa. Ele é um narrador observador que não participa da história. Terceira questão. Copie um trecho que justifica sua resposta anterior. Um dos trechos que podemos comprovar isso é: todos tinham muito medo de cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido, queria a noite só para ela. Então, a gente aí observa que o narrador, ele apenas narrou, ele não participou da história. Quarta questão. Nessa primeira parte do texto, que personagens fazem parte da história? Os indígenas, a cobra grande, a árvore e o rio. Quinta questão. Segundo a lenda, por que não havia noite no início do mundo? Porque a cobra grande aprisionou a noite em um caroço de Tucumã. Sexta questão. Por que a cobra grande era temida? Porque dava medo. Ela era muito grande e ela era muito poderosa. Sétima questão. Onde a cobra grande passava a maior parte do tempo? Enrolada em um tronco grosso de uma árvore que havia secado por causa do sol. Oitava questão. Que poder a cobra grande tinha? O poder de esconder e também de libertar a noite. Nona questão. Que prejuízos a falta da noite acarretava? A claridade que não havia, que nunca terminava. E o fato de que ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço. Elas não conseguiam dormir. As plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas pelo calor contínuo. Décima questão. Sobre a atitude da cobra grande, responda as questões a seguir. Letra A. O que levou a cobra grande a trancar a noite? Ela não queria compartilhar a noite com ninguém. Qual é a sua opinião sobre essa atitude da cobra? Será que era uma atitude boa? Tia Clei acha que era uma atitude egoísta dela querer só para ela. A décima primeira questão, lê a continuação do texto para a gente responder as próximas questões na página 12. Décima segunda questão, sobre esse trecho da história, responda as questões a seguir. A. O primeiro parágrafo desse trecho apresenta dois novos personagens. Quem são eles? A filha da cobra grande e o seu marido. Letra B. Qual é a importância desses personagens para o desenrolar da história? A indígena, compadecida pelo marido, o qual está muito cansado, pedirá a cobra grande para libertar a noite. Letra C. Por que a filha da cobra grande não se preocupava com a ausência da noite? Porque, assim como a cobra grande, ela era feiticeira e conseguia dormir quando desejasse. 13ª questão. Releia o diálogo entre a indígena e seu marido. Vou lhe contar um segredo. Que segredo? Minha mãe tem um mistério da noite. Agora,
Analise as seguintes definições da palavra destacada, a palavra mistério, e assinale aquela que mais se aproxima do sentido apresentado no texto. Então, é a segunda opção. O mistério aí está relacionado a uma coisa secreta, oculta, enigma, segredo. 14ª questão. A indígena pediu ao marido que atribuísse a 3 irmãos uma tarefa. O que eles deveriam fazer? Deveriam encontrar a cobra grande e solicitar-lhe que libertasse à noite, conforme o pedido da filha. 15ª questão. Porque a indígena tinha certeza de que seu pedido seria atendido pela cobra grande? Terceira opção. Porque ela era filha da cobra grande. 16ª questão. Porque as árvores se encheram de esperança? Porque a noite poderia se libertar, em razão do pedido dos indígenas à cobra grande. 17ª questão. Qual foi a condição da cobra grande para entregar aos indígenas o caroço de Tucumã que continha a noite? A condição era de que os indígenas não abrissem o caroço antes de entregá-lo à sua filha. Página 14, a parte 3, da história. E vamos para a página 15, 19ª questão. São atribuídas 2 qualidades aos 3 irmãos. Que finalidades são essas? A obediência e a curiosidade. B. Qual dessas qualidades prevalece? A curiosidade. Que ação resulta dessa qualidade? Leva os irmãos a abrir o caroço de Tucumã. Letra C. Depois dessa ação, algo deixa os irmãos assustados. O que aconteceu? Eles ficaram assustados quando abriram o caroço de Tucumã, porque tudo ficou tão escuro que não se via mais nada. Página 16, 20ª questão. Depois dos irmãos libertarem a noite, houve uma sucessão de fatos, numéricos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, eu vou dizer a ordem que fica. 4, 1, 5, 7, 3, 8, 2 e 6. 21ª questão. A respeito das ações dos personagens, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Vamos lá, a ordem ficou F, F, V, V, F e V. Vamos para a página 17, o fato a ser explicado. Vamos ver, na lenda como surgiu a noite é o surgimento da noite. Já na lenda do Tucumã, o surgimento da noite. Mesma coisa. Os personagens. Na primeira lenda, cobra grande, árvore indígena, a filha da cobra grande, o marido da indígena, o rio, irmãos do marido da indígena. Já na lenda de Tucumã, filha da serpente, serpente, esposo da filha da serpente e os mensageiros. Tipo de narrador. Na primeira lenda, terceira pessoa. Ele é um narrador observador. Na segunda lenda, também terceira pessoa, porque ele é um narrador observador. O tempo, quando se passa a história. Não há tempo determinado em nenhuma das duas histórias. O espaço. Primeira lenda, na floresta e na beira do rio. E na lenda do Tucumã, na floresta e na beira do rio também. Vamos agora para a página 18. Conjunções. Releia esta frase. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Letra A. Que palavra une essas duas orações? A palavra é. B. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Ela estabelece a soma das duas frases. A primeira opção. Segunda questão. Releia esta outra frase. Se vocês a libertarem, ficará à noite para sempre. A.
Qual é a condição para que fique noite para sempre? A condição de libertar a noite. B. Que palavra se estabelece essa relação de sentido? O se é a primeira opção. C. Reescreva a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Faça as adaptações necessárias. Aí fica: caso vocês a libertem, ficará a noite para sempre. Terceira questão. Releia mais uma frase. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? Aí a resposta correta é oposição. Página 19. Reescreva a frase substituindo a conjunção por outra do quadro e mantendo o sentido. Ficará: todos tinham muito medo da cobra grande, vírgula. Entretanto, mesmo assim, iam procurá-la. Quarta questão, reescreva as frases unindo-as por uma conjunção conforme o sentido indicado entre parênteses. Então, eu vou dizer já as frases como ficarão. Na letra A ficará: Mário lê o livro e sabe como a história termina. B. Giovana ficou triste ontem à noite, mas está feliz agora. C. Se os alunos pedirem autorização, os pais concordarão. Quinta questão, complete as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque. Vou dar uma sugestão. Ele só ganhará presente se concluir as tarefas. B. Ele ganhou o presente, contudo, continua triste. C. Ele ganhou o presente e sorriu para todos. Página 20, as palavras, são tarântula, estão na horizontal. Tarântula, vagalume e gambá. Na vertical está barata, grilo, morcego, escorpião e coruja. Transcreva o nome dos animais encontrados no caça-palavras. Foram essas as palavras. E agora, vamos para a correção da atividade do livro de atividades, página 6. Assinale o tipo de narrador que conta essa lenda. Terceira pessoa. Copie do texto um trecho que justifica suas respostas. Temos aí uma sugestão. Um dia, enquanto dormia no majestoso galho de um pinheiro do Paraná, a gralha acordou com os golpes de um machado, derrubando sua moradia. Terceira questão. Que personagens participam dessa história? A gralha azul, a voz divina e a pessoa que cortou as árvores. Quarta questão. Em outros tempos, segundo a lenda, qual era a cor da gralha azul? Por que o pássaro teve suas pernas pintadas de azul? Era parda. Ela foi pintada de azul para se diferenciar das demais aves em virtude da sua missão humanitária. Quinta questão. A respeito da moradia da gralha azul, responda as questões propostas. Letra A. O que a gralha azul estava fazendo quando derrubaram sua morada? A gralha azul estava dormindo. B. Como sua moradia foi derrubada? Um lenhador derrubou a moradia da gralha azul com golpes de machado. C. Depois desse incidente, a gralha azul tomou que atitude? Ficou assustada e acabou voando para as nuvens para esquecer a tristeza de ver a sua árvore derrubada. Sexta questão. Sobre a missão humanitária da gralha azul, responda as questões a seguir. Letra A. Como a gralha azul descobriu sua missão? Uma voz divina fez a ave se lembrar do bem que fazia à floresta. B. Qual era a missão humanitária da gralha azul? Ao se alimentar do fruto do pinheiro, ela sempre enterrava no chão o pedaço mais suculento dele, onde ficava a semente. Página 7 do livro de atividades. Releia este trecho e a letra A.
Que palavra une essas duas orações? A palavra é. Questão B. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Sentido de soma. Oitava questão, releia esta frase e vem a questão A. Que palavra une as duas orações que formam essa frase? A palavra mas. B. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? O sentido de oposição. Letra C. Reescreva a frase substituindo essa palavra por outra do quadro, mantendo o mesmo sentido. Então fica assim, ó. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, contudo, não sabia bem como. Então, estas foram as correções das nossas atividades e vamos iniciar agora com discurso direto e indireto. Antes de iniciarmos, temos aqui na página 22, né? Abram aí na página 22, que temos uma observação, mas tia Clay vai explicar mais claramente. Discurso direto. Em uma história, alguns personagens realizam ações. As conversas entre eles são apresentadas ao leitor por meio do discurso direto ou indireto. Quando há reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Já o discurso indireto, que está aí na página 24, nesse tipo de discurso é o narrador quem expressa o que os personagens falam ou pensam, certo? Então, vamos voltar aqui para a página 21 e tia Clay vai explicar um pouquinho mais sobre esse discurso direto e indireto. Aqui, ó, discurso direto. As personagens falam diretamente umas com as outras em diálogo. Cada fala constitui um parágrafo introduzido por um travessão. Aqui o exemplo que eu coloquei, ó. Ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Ele está falando com a menina diretamente, não precisou de um narrador. Ele está falando, olha aqui o travessão, ó, como vocês podem ver. Então, houve o travessão, a fala do personagem é considerado um discurso direto. Já o discurso indireto, os personagens não falam diretamente, mas sim através de um narrador. No exemplo, a Mafaldinha narra a conversa que teve com o seu amigo. Ela já está narrando. Na segunda-feira, o Manelinho contou-me que não fizera os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Se vocês observarem, ela narrou o que o Manelinho falou. Então, aqui há o discurso indireto. Aqui não houve a fala do Manelinho, do personagem, certo? Ela narrou o que ele falou para ela. Vamos ver aqui outro exemplo de discurso direto e indireto. Eu coloquei aqui, ó, o discurso direto, que é uma fala. Vem seguido sempre de travessão. Nós viajaremos amanhã. É alguém falando, é um discurso direto. Já o discurso indireto, vejam que eu já retirei o travessão, não é uma fala de personagem, e sim alguém narrando. Eles disseram que viajariam amanhã. Eles disseram. Então, não houve a fala do personagem, é um discurso indireto. O discurso direto é caracterizado por uma transcrição exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador. Já o discurso direto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso, a utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens, certo? Então, está aí a diferença entre discurso direto e indireto. O direto já vai com a fala do personagem e o indireto é um narrador que fala, que expressa o que os personagens falaria e pensaria, ok? Então, realizem as atividades da página 21
até a página 25, certo? E como complemento de atividades, eu deixo aí para vocês a página 8, que é o de discurso direto e indireto, até a página 12. Ok? Bons estudos, né? Espero que todos tenham compreendido e nos encontraremos na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!